Olá, seja bem-vindo ao Conexão Manancial, o seu programa na web. Mais uma oportunidade que Deus assim tem dado à Rádio Manancial e você vai estar acompanhando sempre esses programas no nosso canal no YouTube. E na oportunidade, você que ainda não viu a entrevista, a segunda entrevista do quadro Conexão Manancial com o coach Toninho Vieira, você vai ter essa grande oportunidade. Vai lá, dá uma olhadinha nos nossos vídeos e com certeza você será edificado. E o Conexão Manancial é um programa onde nós sempre vamos trazer amigos, pessoas que entendem de assuntos a qual nós vamos tratar aqui. E hoje eu tenho a alegria de estar recebendo um grande amigo, pastor da Assembleia de Deus, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério Jesus Proverá, lá na Maré. Ele também é escritor com ênfase em liderança, graduado em psicologia, formado em missões urbanas pela EMAD e também é esposo da nossa querida Patrícia Cruz e pai de Benjamin. E eu recebo aqui hoje no Conexão Manancial meu amigo, pastor Jader Cruz. Pastor Jader, Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastor Alex José. Eu estou muito feliz em estar aqui na Rádio Manancial, esse programa Conexão Manancial, e eu estou assim, muito desejoso de falar a esse público tão seleto da rádio. Amém. E hoje nós vamos tratar sobre liderança de juventude, que é uma área onde o senhor milita. E eu já faço a primeira pergunta. O que é liderança de juventude? É importante, pastor, distinguir um líder jovem Sim. Para o líder de jovens. Correto. O líder jovem é aquele jovem que tem o desejo de liderar, que é solícito, que é dedicado, que é esforçado. Ele já tem nele o desejo de ser liderança, talvez nem sabe que é líder, mas já é um líder já dentro dele. Ele é iniciativa, ele tem iniciativa, ele tem pegada com a galera, ele é influente junto ao grupo. O líder de jovens é aquela função que o pastor estabeleceu para, junto com ele, o pastor presidente, liderar, conduzir, trabalhar na igreja para conduzir, para coordenar os eventos ou as ações com a juventude. Esse papel, essa pessoa, esse líder de jovens, ele vai ser a pessoa que vai traduzir o diálogo do pastor para falar com a juventude. Ele vai entender qual é a visão do pastor, a visão que Deus está dando para o pastor, e vai então traduzir, vai dialogar com a juventude nos termos que ele é peculiar. O líder de jovens tem esse feeling, né? Correto. Saber entender o que o pastor está falando para traduzir isso com a juventude. Então, líder de jovens, liderança de jovens basicamente é fazer esse elo entre o pastor e a juventude e conduzir a juventude junto com o pastor da igreja. Na verdade, então, ele seria esse elo que, de certa forma, é muito importante, né? Como você acabou de falar, às vezes o jovem, na verdade, existem talvez jovens que estão aí vocacionados dentro de uma igreja, jovens que têm aí o chamado e não sabem como exercer. A liderança de juventude tem como ajudar muito esses jovens a se descobrirem nessa questão? Ele é fundamental nesse processo, porque às vezes o jovem tem esse desejo, tem esse chamado, mas ainda não foi encontrado, não foi despertado por alguém para encontrar essa veia de liderança. Esse líder de jovens, então, tem a função, tem a responsabilidade, vamos dizer, de encontrar esses potenciais líderes. Sim. De ativar essa galera, de ajudar nesse processo de autodescobrimento. Então, assim, ele é o líder de jovens que vai o tempo todo, no decorrer das ações com a juventude, é ele que vai apontar possibilidades, é ele que vai, vamos dizer assim, trazer gente nova para as ações. E aí esses caras vão se autodescobrindo, uma vez que esse líder de jovens escalou ele para uma missão, para uma determinada função, talvez pontual, mas que vai dar um start nele. E com certeza isso vai motivar muito dessa galera que está por aí, né? O líder de jovem, quando ele tem essa percepção, quando ele é ensinado, ele recebe esse direcionamento, ele acaba motivando os demais. Sim. A também se equipararem a ele, se o termo correto for esse, se espelhar nessa liderança, e talvez esse seja um momento muito importante para que a pessoa que está liderando, ela entenda que na vida dela tem alguém que está olhando ela como espelho, que essa pessoa vai fazer com que ela cresça futuramente. Por que eu digo isso?
todos nós temos, assim, podemos dizer, alguém que seja um espelho, um referencial, melhor dizendo, para a sua vida. E esse líder de jovem, ele pode ser isso para essa juventude. Veja você tocou num ponto que para mim é muito, muito legal pensar. Eu estava fazendo minha preparação para ir para Moçambique, para o campo missionário. Eu estava no Paraguai, na tribo dos Piciris. Lá foi minha ambientação. Quando eu retornei para o Brasil, a igreja, como você sabe bem, ela já tem, vamos dizer assim, um time formado. O pastor, Sim. ele tem um time formado. Você tem Sim. um líder ali, um obreiro aqui. Correto. Enfim, as funções elas já estão delegadas, né? Então quando eu voltei só para esperar o tempo de eu ser comissionado a ir para Moçambique. Então, o que me sobrou? O retroprojetor da igreja. Eu fiquei no retroprojetor da igreja ali amarradão. Sim. Embora eu me sentisse assim, com vontade de fazer muito mais, Claro. mas me sobrou o retroprojetor. Então eu queria ajudar, queria fazer algo, mas estava ali no retroprojetor. Mano, numa reunião de liderança de jovens, o pastor da juventude naquele dia disse que faltava um líder para uma congregação isolada, de certa forma difícil de chegar e tudo mais. Eu falei, eu tô aqui, cara. Coloca nesse negócio aí, deixa eu trabalhar nesse negócio aí, deixa eu desenvolver algo, deixa eu tentar ajudar enquanto eu tô aqui esperando o meu envio, deixa eu ficar por aqui. E o que eu não sabia é que já era Deus me preparando para entender a juventude brasileira como minha causa missionária. Então, quando o não ir para Moçambique não foi um recuo. O não ir para Moçambique foi um entendimento da minha identificação com a causa missionária, que é a juventude brasileira. E você tocou num ponto, né, que eu ia fazer realmente essa pergunta. Então, como surgiu esse direcionamento de Deus na sua vida para você atuar nessa área? Então, podemos dizer que começa desse ponto, onde de um reto projetor você fala, deixa eu entrar nesse negócio. Quer dizer, a juventude naquele momento precisava de liderança, e aí é um ponto que a gente vai pensar aí no decorrer da entrevista. A juventude precisava formar novos líderes, né? Então, eu estava ali querendo trabalhar, querendo fazer, e surge nesse momento. Quando eu me vejo lá assumindo a liderança, eu percebi que eu parece que eu nasci para aquilo ali. Certo. Percebi que aquilo ali, pra você ter uma noção, desde muito novo, nos congressos que eu participava, nos congressos que eu estava na igreja, nunca me fascinei, nunca me alegrei, não é que eu nunca me alegrei, eu nunca assim, vibrei com o pregador. Sim. Eu nunca vibrei com o cantor. Eu nunca vibrei com o coral. Eu vibrava com o cara do backstage, o líder, o cara que fazia aquilo acontecer, o cara que estava por trás de tudo. Dos bastidores. O cara que não saía em outdoor, o cara que não saía em foto dele em lugar nenhum, mas o cara era ele que fazia muita coisa do que está acontecendo. O carregador de piano. O carregador de piano. Esse cara me identificava. Aí, depois eu fui perceber quem era esse cara, era o líder de jovens. Então, assim, foi isso que minha chama no meu coração foi ardendo. No momento certo, Deus me tirou dessa ideia que eu tinha de Moçambique para pensar a juventude brasileira como minha causa missionária. É interessante que você cria um projeto, né? A Bíblia diz que o homem faz planos e projetos, mas a resposta final vem de Deus. Vem de Deus. Né? A gente prepara tudo, faz aquele projeto, entra numa escola de missões, vai para dentro do Paraguai e através de um projetor, de um reto projetor, não, vou operar um reto projetor, e dali entender uma oportunidade, fez hoje com que você pudesse, podemos dizer assim, se apaixonar por essa área que é a questão da liderança de juventude. Aí eu lhe pergunto, dentro disso que nós estamos conversando, tudo tem os seus desafios. E qual é o maior desafio encontrados hoje dentro das igrejas brasileiras? Qual é as maiores dificuldades que você hoje encontra através dessa questão? Eu vejo três, pelo menos assim, eu acho que são N desafios, mas eu vou pensar três desafios com você aqui. Sim. O desafio do diálogo com o homossexual. Sim. Não com o homossexualismo, que a gente não dialoga com o homossexualismo, Sim. dialoga com o homossexual. Correto. É um desafio. Sim. O desafio da formação de novos líderes. E o terceiro, o desafio do entendimento do espaço público, do entendimento da rua, do entendimento das faculdades como o nosso campo missionário. A igreja, ela percebe só
como seu espaço de atuação, vamos dizer assim, a maioria dos líderes de jovens percebe como espaço de atuação o congresso, Sim. Os eventos da igreja, o culto da juventude. E é um desafio muito, muito, muito real o entendimento com o desafio de sair às ruas. Sim. O diálogo com os espaços públicos, as praças, as escolas, as faculdades. Eu sonho com um dia onde cada líder de jovens, cada igreja de cada região assuma aquela escola Sim. secundarista como seu campo missionário. Sim. Sabe? Se cada igreja de Mesquita, cada igreja de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, tiver uma igreja da região atendendo ela de forma como nosso campo missionário, essa igreja aqui, essa escola é próximo da minha igreja, eu vou encarar ela como meu desafio, meu campo missionário. Seja no pátio, seja na rua, seja onde for, mas encarar ela como nosso campo missionário. Então esses 3 desafios para mim, hoje permeiam o dia a dia do líder de jovens. O diálogo com o homossexual, a formação de novos líderes e o diálogo com os espaços públicos a partir das missões urbanas. Agora, nesses 3 pontos, quando você fala assim, a formação de novos líderes, as igrejas, elas estão apercebidas para isso, da importância que é você treinar um líder, um jovem que está ali, porque o jovem ele entra com muita vontade, ele quer trabalhar, ele quer se expressar. Hoje, as lideranças, igrejas, pastores, eles têm visto isso com mais carinho, têm tido um certo receio, as portas estão se abrindo mais. Como tem sido isso na igreja brasileira? Existe um ponto de partida. Que ponto é esse, Alex? Quando a igreja entende a juventude como um ministério com os jovens. Quando a igreja não entende dessa forma, na sua maioria ela entende a juventude como o departamento para cuidar dos filhos dos irmãos. Então assim, enquanto nossa visão, enquanto a nossa mentalidade for o entendimento de que a juventude é o departamento para cuidar dos filhos dos irmãos da igreja, eu não preciso capacitar ninguém para cuidar de ninguém. Eu só preciso colocar alguém que organize alguns eventos, que se preocupe em trazer o pregador do culto da juventude, que se preocupe em organizar a camisa do congresso, Sim. que se preocupe em fazer uma boa divulgação para o congresso. Pronto, não preciso de mais nada. E se é essa visão de cuidar dos filhos dos irmãos, eu olho com muito limite para o líder de jovens, né? Mas quando eu penso no juventude como ministério com jovens, eu entendo a necessidade de um diálogo mais sério nesse planejamento com jovens. Aí eu vou então pensar o líder de jovens dentro de uma outra perspectiva. Eu penso a necessidade de preparar ele, a necessidade de entender essa pessoa, uma pessoa que precisa de um preparo psicológico, preparo espiritual, sabe? Uma pessoa que tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que dialogue com a igreja, alguns projetos, que traga um planejamento, uma pessoa que mergulhe em leitura, mergulhe em capacitações, eventos de capacitação. Quando eu entrei para a liderança de jovens em 2000, foi minha primeira liderança de jovens que eu encarei. Sim. Eu procurei capacitação, não encontrei, eu procurei livros específicos, não encontrei, procurei DVD, não encontrei, não tinha nada à disposição da gente. Então quando eu saí da liderança, do cargo, em 2011, meu único desejo era deixar um texto, uma apostila, um legado, entendendo que outras pessoas chegariam no mesmo lugar, no mesmo cargo, também procurando algo para se nortear. E aí nesse processo eu gostaria de ter deixado, meu desejo era ter deixado um texto para que essa pessoa então se norteasse. O que isso se tornou? Um livro em 2012 se tornaram já, hoje vou para o 7º livro agora, sempre tendo como ponto de vista a liderança com jovens. Então assim, a igreja precisa ter um momento onde ela dá um salto, saia do departamento de cuidar dos filhos dos irmãos para entender juventude como seu campo missionário, para entender juventude como ministério com jovens que precisam uma equipe para lidar com isso. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre esses livros, mas você tocou num ponto muito importante. As pessoas têm departamento de jovens para cuidar dos filhos dos irmãos das igrejas, certo? E o que eu vejo também, na minha visão, até mesmo que eu já fui líder de mocidade,
Só que eu não conseguia ser líder de mocidade só nas festividades. Eu gostava de envolver a juventude em um todo. Então, era momento de orações, era um momento de palavra, até mesmo que eu entrei muito no... Olha, não tem ninguém, vai você, né? Com menos de 1 ano de convertido, falaram, vai que é sua. Só que eu tinha muito, até hoje eu tenho muita curiosidade de ler, de aprender. Poxa, como eu vou me portar? Sou recém-convertido, como será a minha situação diante de jovens que já estão lá dentro, né? E como eu vou poder agregar mais na vida deles. Então eu buscava, entrei em seminário, participei de algumas palestras e eu percebi uma coisa. Quando a gente rodava algumas igrejas e ia em algumas denominações, a gente via isso mesmo. As pessoas só estão preocupadas, a liderança estava tão... É só aquilo. Fez a festividade? Legal. E os outros dias? É isso aí. Por que eu falo isso? Porque depois dos outros dias, a juventude parece que fica muito vaga. Só canta nos dias de igreja e a semana nada. Não tem uma atividade, não tem algo a mais. A liderança, ela foca isso também, de dar algo a mais do que só o culto, só, beleza, fizemos o congresso, vamos avançar, temos umas coisas, temos uma semana ainda para fazer. Alex, eu vejo o líder de jovens como um cara que sai do púlpito. Sim. E existe o líder que fica no púlpito, ele vai liderar do púlpito. Ele vai encontrar o jovem no domingo. Sim. Ele vai dar uma palavra, ele vai pregar, ele vai fazer o que for no domingo. Esse mesmo líder vai reencontrar esse jovem só no domingo que vem. Correto. Porque o jovem hoje está trabalhando, está estudando, fazendo curso, faculdade, Sim, e às vezes 2 empregos e tudo mais, enfim. E o cara só tem tempo, talvez, de ir para a igreja no domingo. E aí ele vai encontrar com esse jovem no domingo. Ele, sinceramente, ele não vai encontrar com o mesmo jovem que saiu da igreja no domingo passado. Verdade. Porque o jovem que saiu da igreja no domingo passado já foi profundamente afetado pelas mudanças da vida. Ele já teve vários desafios, ele já teve vários confrontos. A fé dele já foi duramente criticada. Ele já sofreu tribulações, ele já cedeu aos pecados. Enfim, ele vai encontrar um outro jovem no domingo que vem. Qual é a possibilidade real desse líder, ao encontrar com esse jovem no domingo que vem, de fato ser relevante? Eu acho que muito pouco. Então o que eu entendo que o líder de jovens como relevância na vida do jovem é esse diálogo quase que, não sei se diário, mas constante. Sim. Sabe? Sair do púlpito, sair do microfone, tentar sentar com esse jovem, tentar dialogar com esse jovem, seja através das redes sociais. As redes sociais hoje provocaram uma revolução na comunicação. Verdade. Uma revolução, coisas que talvez os líderes que nos antecederam não tiveram. Nós temos a possibilidade de repente, o culto de domingo, a gente fazer uma resenha na segunda-feira pela manhã no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, enfim, e continuar o diálogo, manter o diálogo do que está acontecendo, para que esse jovem seja assistido ao longo da semana. Então, se ele não sai desse aspecto, essa plataforma evento, ele nunca vai entender a importância do contato direto, do diálogo, da construção de um pensamento juntos. Ouvir o cara. Então é um negócio que o jovem gosta de ser ouvido. Correto. Então se ele conseguir ter a atenção do líder de jovens dele, irmão, esse líder está com meio caminho andado para ter o coração desse jovem, para ter a parceria desse jovem. Amém. E eu estava pregando ontem, né, em uma comunidade, e eu trazia uma palavra sobre isso. Às vezes a pessoa quer falar e não tem com quem conversar. Então, quando a gente vê essa questão de liderança, né, as redes sociais estão aí para nos ajudar e nos ajudar muito, né? Quantas mensagens você pode assistir as pessoas dessa forma. E é isso que talvez falte essa sensibilidade em muitas lideranças pastorais, eclesiásticas, de entender que o jovem não é só a festividade, pronto, acabou. O jovem é muito mais. Nós temos, tem vindo aqui no nosso programa também, que nós temos nas terça-feira, uma rapaziada muito legal. O que eles fazem? Eles vão pra rua. É jovem ajudando jovem. O pastor é jovem, é um amigo meu. Ele fala, Alex, eu dou toda a carta branca, a gente senta, a semana a gente conversa, estrutura o que nós vamos fazer, como nós vamos trabalhar na parte espiritual, administrativa, na logística das coisas.
a proporção ficou tão grande, né? Tá tomando uma proporção muito interessante, que eles já começaram a perceber que outros movimentos no Brasil também estão buscando isso. E você falou uma coisa muito interessante, que era o desejo seu de que cada igreja abraçasse uma escola. Essa igreja, algumas desses movimentos, né, que eles falam assim, movimentos, eles estão entrando nas escolas. E eu perguntei, mas por que nas escolas? Ele falou, isso aí mesmo. A gente tem tanto tempo que a gente passa muito tempo estudando e às vezes dentro do colégio a gente não tem um momento de alívio para falar assim, poxa, tô aqui, mas não tem uma igreja, tô aqui, não tem ninguém, mas tem uma pessoa lá liderando que leva a igreja para dentro do colégio. Eu vejo isso como um benefício muito grande, aproveitando esse gancho que você falou. Seria isso uma visão para os pastores, para essa oportunidade que estamos tendo? A gente precisa de alguma forma que os pastores entendam a escola como uma grande oportunidade. Sim. Sabe? Oportunidade de estabelecer na região a inspiração missionária da sua igreja e a oportunidade de levar o Jesus, o amor de Jesus para essa molecada na escola. A escola é importante, sob vários aspectos, mas como uma grande oportunidade para a gente conseguir manter o diálogo. E aí, quando eu falo de oportunidade, estou falando só da pregação em si. Sim. Mas imagina se aquele jovem, aquele adolescente daquela igreja, daquela região, sabe que naquela escola dele tem um projeto desenvolvido pela sua juventude, dá orgulho para ele. Com certeza. Então assim, veja que o contato continua constante. Sim. Ele não só está no contato com o líder no domingo, mas de repente no decorrer da semana ele sabe que aquele líder vai estar lá na igreja, na escola dele, pregando, contextualizado. Sim. Não dá pra gente ir lá pra igreja com a liturgia do que a gente tem aqui dentro do templo. Tem que ser algo dinâmico, algo rápido, mas vai ser orgulhoso para o jovem saber que a sua igreja está se preocupando com a juventude para além do seu contexto de religioso, mas está se preocupando com o jovem colega dele da escola. Sim. Vai ser orgulhoso para ele. Vamos ali, vai ser 15 minutinhos, vamos ali ouvir uma palavra. Que talvez não teve um momento dentro da sua casa com os seus pais, mas vai ter um momento de saber ali, poxa, tem alguém me abraçando. Exatamente. Como você falou, há uma dificuldade de falar sobre para a questão para o homossexual, não é isso? Né? Dentro dos nossos colégios nós temos, não só isso, mas nós temos pessoas que estão passando por um momento com dificuldade, com vícios, problemas psicológicos, problemas pessoais, e talvez essa oportunidade, essa porta, né, que é a escola, pode fazer com que uma pessoa, como você falou, poxa, ali ó, a minha igreja, 15 minutinhos, vamos ali, e quem sabe ali a gente não está ganhando uma pessoa, não está ganhando um futuro líder também para uma juventude, ou seja, vamos ganhar almas dentro desses colégios. Esses departamentos, eles falam o seguinte, Alex, o nosso maior lugar de ganhar almas não é dentro da igreja. Dentro da igreja a gente só é a cereja do bolo. Mas quando nós estamos nos colégios, nós vemos que há muita gente que chega para nós e fala, eu tô com um problema aqui, eu tô com um problema ali. Aí sabe o que eles fazem? Eles transmitem aquilo ali, levam para os seus líderes, os seus pastores, e eles ali vão tratar. Essa é uma grande oportunidade. Veja você, nos últimos 25 anos, o número de jovens se suicidando aumentou em 30% no Brasil. Eu li essa semana. Então assim, você vê que talvez a gente não vai ter esse diálogo na igreja. Correto. Porque pressupõe-se que quem está na igreja está legal, está bem, né? Tem essa cultura de que eu não posso ficar passando para ninguém as minhas fraquezas e tudo mais. Existe uma cultura de que a gente precisa se manter nos mostrando a perfeição, quase conclamando para nós os homens de ferro, né? Exatamente. E a escola, eles estão desapegados disso. Na escola eles são eles de verdade. E aí, quando a gente vai na escola trocar essa ideia, conversar com eles, apresentar um Jesus que cura a depressão, apresentar um Jesus que dialoga com o homossexual, porque eles enxergam a igreja assim, cara, não tem nada a ver com eu vou lá, os caras vão jogar a conversa fora. Vou falar que eu sou isso, vão me acusar, vou pro inferno. Exatamente. Quando a igreja, então, vai no local onde ele está, vamos botar um lugar de conforto dele, no local de conforto dele, ele se sente mais à vontade em se aproximar. Sim. Porque, veja você, eles não vieram aqui. Nós enfrentamos o diálogo lá onde eles estão. Então, a igreja que sai, ela não pode ser uma igreja que repele o homossexual. Ele precisa ter um preparo para o diálogo. Sim. Para que esse homossexual, seja lá quem for, se entenda acolhido
entendido, vamos dizer assim, avesso a qualquer tipo de restrição à fala dele. Correto. Sabe? Então imagina só, um louvor tocando e tal, o cara que conhece, está afastado dos caminhos do Senhor, mas ele conhece os louvores e ele se sente à vontade em estar no louvor daquele momento. Imagina o quanto que isso pode ser benéfico para ele. Com certeza. Mas que na igreja ele jamais vai ali, vai levantar a mão, ele vai ficar ali restrito. Então, assim, essa veia missionária é um caminho importantíssimo para a igreja avançar nessa pregação à juventude. As escolas, nos bairros. Aproveitando essa oportunidade. E também aproveitando a oportunidade, né? Eu passo até as suas mãos e você fala um pouco dos seus materiais. Esse aqui eu quero deixar por último. Esse é o meu primeiro livro. Em 2012, Sim. Eu lancei esse livro. Naquele momento, era um pouco dos 11 anos que eu liderei. Correto. Então peguei alguns temas e dialoguei aqui. Manual Prático de Liderança com Jovens foi a primeira edição dele. Correto. Em 2015 fizemos a segunda edição. Em 2017, pela bondade de Deus, nós fomos publicados pela CPAD na terceira edição. Que é esse aqui. Manual Prático de Liderança com Jovens é a terceira edição, já agora publicado pela CPAD. Então, assim, são temas do cotidiano do líder de jovens mesmo. Procurei enfrentar o diálogo com se o jovem gosta ou não gosta da política, sobre mulheres na liderança de jovens, enfim, são vários temas que de alguma forma não vai sintetizar o assunto, não vai resumir o assunto, mas de alguma forma vai provocar reflexão em quem está lendo. Sim. Em 2013 eu lancei esse livro junto com esse aqui, O Chamado. O Chamado, 5 questões que você deve considerar para organizar o seu evento. E esse aí, O Chamado, esse foi lançado em 2013. Foram os segundos, né? Foi a sequência. E esse aqui é o lançamento mais recente. Erros que o líder de juventude não pode cometer. E tive vários erros ao longo da minha jornada que estão aqui. E eu conversei com muitos líderes. Pela bondade de Deus, eu converso com líderes no Brasil todo. Seja essa mentoria pelo WhatsApp, seja pelo Face, por e-mail. Às vezes por telefone ou por Skype. É o tempo todo buscando uma relação constante de mentoria. E essa relação me trouxe muitas questões que me parece serem erros que se repetem. Sim. Rio de Janeiro, Natal, Fortaleza, enfim. Onde você tem líder, onde você tem jovem, você tem líder, você tem gente errando, você tem gente acertando. E alguns erros meio que se repetem. E eu fui elencando alguns desses erros e trouxe nesse texto, que eu acho muito importante a leitura. Também é difícil falar, eu falando da minha leitura, no caso, você foi basicamente um pesquisador para poder trazer o melhor, né? Como você está falando aí, conversando com um, com o outro, pegando experiência com um, com o outro, agregou tudo dentro do próprio livro, né? Erros que o líder de juventude não pode cometer. Lembrando que isso aqui é muito importante. Né? É um manual também, pode-se dizer também que é um manual, e esse aqui me chamou muita atenção quando eu vibrei, confesso que eu vibrei quando eu vi a postagem que você também agora estava pela CPAD, né? Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é uma das grandes editoras do nosso Brasil, do meio gospel, do meio pentecostal, do meio evangélico. E quando eu vi, aí a primeira coisa que eu peguei foi o livro que você me presenteou lá no congresso da Almader, O Chamado, Você Tem Um. Eu falei, poxa, muito bom saber que meu amigo, Deus está abençoando, né, abrindo uma porta, e como nós estávamos falando fora dos estúdios, abrindo a porta porque há uma necessidade disso, há uma grande necessidade. Mas aí eu quero te fazer também uma segunda pergunta. Você também tem uma conferência, né? Que às vezes talvez algumas pessoas vão perguntar, poxa, eu tenho desejo de aprender, quero conhecer, eu tenho um líder, eu tenho um jovem que é capacitado, mas eu estou precisando, eu sou um pastor que eu não tive muita ajuda, mas eu quero preparar o meu jovem, quero preparar o meu líder. Fala um pouco da conferência que você realiza. A conferência Capacitar, Alex, ela surge como resposta a uma dessas crises que eu te falei. Você falou quais são os 3 desafios. Sim. E uma desses 3 desafios que eu te falei foi a questão da capacitação de novos líderes. O aperfeiçoamento dos que estão e a capacitação de novos líderes. Então, eu percebi que isso era um problema nas nossas igrejas. É a ideia de formar gente nova ou de aperfeiçoar quem está.
Aí surgiu a estratégia de criar uma conferência especificamente para cuidar desse aperfeiçoamento, dessa formação de novos líderes. Então eu penso que essa conferência, ela tanto aperfeiçoa essa galera que já está liderando, Sim, bem como prepara o caminho para quem está chegando. correto. Então, assim, essa conferência capacitar, ela visa isso. A gente tem como público-alvo professor de escola dominical, pai, mãe, pastor, líder de jovens, adolescentes, regente, secretário, toda a galera que está no meio da juventude, militando pela juventude. Então, esse é o público-alvo. Geralmente, essa abordagem é de um dia. A gente começa às 9 da manhã, acaba às 5 da tarde. Plenárias, oficinas, debates, mas é intenso. Imagino. É um dia intenso. Quem lida com jovens chega num lugar desse. E assim, ele é como se ele fosse, é como se ele recebesse um download do céu e de informações que vão capacitá-lo a lidar com a juventude. Então assim, é gratificante os testemunhos que eu recebo. Imagino. Gente que me liga, gente que manda e-mail, a conferência foi um up, a conferência mudou. E aí não é trazendo a ideia de que a conferência vai resolver. Não vai resolver nada. Só que é um caminho para ajudar a resolver. Correto. Se a pessoa que participar da conferência não ainda entender a necessidade de perceber a juventude como causa e não como um cargo, irmão, não vai resolver nada. Pode ter 10 conferências que ele não vai resolver. Ele precisa entrar e perceber a juventude brasileira como sua causa missionária. Sim. Aí você vai ver líderes de jovens dar um salto, porque ele vai então perceber a sua importância nesse processo. E dentro da conferência, ela acontece em quais lugares, quais são os dias, como seria? A próxima conferência aqui no Rio de Janeiro vai ser dia 23 de setembro, Sim. na Ilha do Governador, na ADIG, Assembleia de Deus da Ilha do Governador, dia 23 de setembro. Sim, acho que foi Eliseu Menezes. No Rio de Janeiro foram 2 esse ano. Fizemos uma em Vassouras, na cidade de Vassouras. Faremos uma em Rio Bonito, Sim. Natal e em janeiro em Fortaleza. Então assim, a gente está construindo a ideia de que quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais material a gente vai gerando sobre o assunto, e isso está gerando novos livros. Claro. Vai vir agora a 2ª edição do livro Pais e Filhos, que é um diálogo sobre relacionamento familiar. Sim. E princípios para viver uma juventude para cima. Esses são novos livros que são consequência dessas conferências. E quando alguém fala, poxa, eu quero trazer essa conferência, eu quero crescer junto, tem alguma forma das pessoas acompanharem essas suas conferências? Tem alguma forma de contato? Como seria? Sim, é bom, se você permitir, eu deixo meu contato Sim. aqui. A nossa ideia é levar a conferência para várias cidades. Então, assim, Sim. se existe no coração de você que está nos acompanhando o desejo de levar essa conferência, que é uma iniciativa de preparação, de aperfeiçoamento e formação de novos líderes para a sua cidade, eu vou deixar meu contato. E aí você dialoga, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja o que for, a gente poder tentar aproximar esse contato. Posso deixar o telefone? Sim, pode falar. 21 97 035 2666. Vou repetir, 21 97 035 2666. Isso é o WhatsApp e é o meu contato direto. Aí já fala diretamente. Exatamente. E a estrutura entra em acordo com os dias, pode ser mais de um dia. Sim. De acordo com a necessidade da igreja. Exatamente. Lá em Fortaleza, tanto em Natal como em Fortaleza, vão ser sexta e sábado. Sim. Então a gente vai construindo de acordo com a necessidade da igreja e da região. Então é algo muito intensivo. É intensivo. É uma coisa, como você falou, vai pegar a parte administrativa, área de louvor, pega toda a área estrutural, e o líder sai dali sabendo que liderar a juventude é o seu campo missionário. É uma responsabilidade, né? É muito mais ele sai além. dali ativado, ou ele sai dizendo assim, pô, cara, isso aqui não é pra mim mesmo, não. Que bom, que bom. Agora eu vou te fazer a última pergunta, nós já vamos finalizando aqui o nosso programa, mas eu queria te fazer uma pergunta. Jader Cruz, por Jader Cruz. Fala um pouquinho.
Rapaz, eu vou te dizer, eu me encontrei quando percebi minha utilidade no reino de Deus, em diálogo com a juventude. Sabe, muita coisa me faz feliz na vida. Eu sou um camarada de poucas exigências na vida, mas eu tenho felicidade de ter minha família em primeiro lugar. Patrícia, Sabe, Benjamin. que Deus me deu um presente, que a minha família, Sim. Bate e o Ben, são assim, são meu porto seguro, né? Sim, sim. E a ideia de você ser o canal de Deus para um grupo de pessoas, gente que fala comigo do Brasil todo, que teve acesso ao meu livro, que diz, pô, cara, recebi um direcionamento de Deus a partir dessa leitura. Isso aí não tem coisa melhor. Então, assim, isso me faz feliz à medida com que eu consigo me dedicar mais ainda para potencializar a conferência, para jogar isso pro alto, para fazer isso acontecer. Então, assim, eu sou um cara feliz porque eu tô percebendo estar sendo resposta de Deus para minha geração. Sabe como eu me vejo? Eu me entendo um recurso de Deus na Terra. Glória a Deus. Eu me vejo um recurso de Deus na Terra. E por me entender recurso de Deus na Terra, eu me vejo assim, uma pessoa especial. Pelo fato, não por quem sou eu, mas por entender que Deus, assim, você quer. É aquela história de Isaías, o Senhor, eis-me aqui. Sim. Usa a minha vida. Então, assim, Correto. alguém disse, Deus pode ter dado esse direcionamento para 10 outras pessoas melhores do que eu, com mais conhecimento que eu, com uma bagagem maior do que a minha, com entendimento maior do que eu. Mas talvez eles não tiveram tempo ou não quiseram entender essa causa missionária. Sim. Aí Deus falou no meu ouvido, eu entendi, percebi o desejo que Deus tinha de falar à geração que eu estava vivendo. E eu me dediquei, estou me dedicando, e eu estou muito feliz por isso. E você verdadeiramente encontrou seu lugar no reino de Deus. Encontrei meu lugar, isso é bom demais. Eu falo para as pessoas o seguinte, quando você entende a sua posição, o seu lugar no reino, rapaz, nada te para. Você tem uma visão maior de Deus. Quando você reconhece a sua posição no reino, você vai querer avançar, você vai querer viver muito mais, porque você sabe que Deus vai acrescentando, Exatamente. vai acrescentando. Bom, para mim é uma honra poder recebê-lo, né? Desde lá de Pati do Alferes, naquele congresso da UMAD, eu vi a simplicidade, a generosidade e agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui. Nós já estamos chegando ao final do programa e eu quero agradecer, meu amigo, de coração. É uma honra. Tanto é que quando viram o cartaz, pessoas de São Paulo me ligaram falando, quando o pastor Jader Cruz vai estar lá, né? Me ligaram de São Paulo, outras pessoas, olha, eu conheço, é meu amigo, eu tenho um livro dele. Recebi muitas mensagens e eu quero agradecer, né, de todo o meu coração, a sua disponibilidade, louvar a Deus pelo chamado que você tem abraçado e conhecer um pouco mais da história do amigo, do pastor, do esposo, do pai Jader Cruz. Então, as considerações finais eu deixo com você, meu amigo. Obrigado, pastor Alex. Quero agradecer a oportunidade que a Rádio Manancial está dando a tanta gente boa, né, que não tinha acesso, que não tinha essa possibilidade de falar numa rádio tão importante quanto essa. E eu estou feliz porque, de alguma forma, a gente tem levado essa proposta da causa missionária que é a juventude para quem puder e quem quiser ouvir. Eu sou muito feliz pelo teu carinho. Amém. Em ter contado comigo, em ter me ligado. Pô, vem aqui, vamos caminhar junto. Então isso para mim é muito importante. Eu deixo uma palavra a quem está nos assistindo. Nunca deixe de acreditar no que Deus tem na tua vida, nos sonhos de Deus. Eu quando escrevi esse livro, eu ouvi de algumas pessoas que isso não ia para frente, e que tudo mais. Só que o que eles disseram que não iria, hoje está publicado pela CPAD, que é uma grande editora do nosso todo Brasil, Brasil. Que é um orgulho, é uma honra para mim ser escritor da CPAD. Então, é a mão de Deus. Eu não tenho merecimento, mas eu percebo a mão de Deus. Então, se você está com o teu projeto de DVD, teu projeto de CD para ser cantor, para ser pregador, para ser palestrante, leve isso a sério, seja sério com o teu chamado, sabe? Abstenha-se de andar com gente que não acredita em você. Acredita no que Deus tem para você. Porque Deus está com a mão sobre a tua vida. Talvez nem você sabe o quanto que Deus está acreditando em você. Então, leva a sério. Leva a sério o teu chamado, leva a sério a tua vida, leva a sério a santidade, leva a sério a tua família.
e que Deus abençoe tua vida. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, a equipe que está dando suporte para que isso aconteça. Deus abençoe. Obrigado. Meu amigo, eu que agradeço, tá bom? Alex. Agradeço a você que está acompanhando essa entrevista e não fique só por essa não, tá? Tem outras entrevistas lá no nosso canal no YouTube. Deus abençoe sua vida. Agradecemos a você, querido. Compartilhe, aproveita, divulgue um pouco mais da nossa Rádio Manancial, porque aqui, Conexão Manancial, aqui é papo de gente que entende do assunto. Que Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Jade.